E é interessante que no judaísmo eles têm o livro de Isaías como uma mini Bíblia. E isso é interessante, principalmente para a geração brasileira, para a nossa geração. Por quê? Porque infelizmente, a cada, talvez não seja demais, mas a cada 10 pregadores, a cada 10 pregadoras, a cada 10 pastores, 5 tem a profundidade da palavra. E isso me chama a atenção quando olhamos para o judaísmo, porque desde pequeno eles colocam as crianças para estudar. E parece que virou moda falar como teologia. Parece que virou moda falar contra a Bíblia. Porque quando falamos contra a teologia, Deus significa Deus, logia, estudo. Então quando pregamos contra a teologia bíblica, quando falamos que não devemos ter teologia, a gente vai contra o ensino do judaísmo. A gente vai contra o ensino dos apóstolos. Porque Pedro estudou, João estudou, o apóstolo Paulo, um dos maiores ensinadores, um dos maiores influenciadores, até da filosofia. E é interessante, sabe por quê? Porque quando a gente olha o Evangelho, a gente vê Isso aí, meu Deus. como que tem crescido as heresias. Como que tem crescido, eu sei que o tema é outro, mas se a gente for entrar aqui no livro de Isaías, e o porquê que ele profetizou no capítulo 54, foi o que aconteceu com Israel. Israel esqueceu de Deus. O livro de Amós, capítulo 8, e eu não vou entrar aqui porque vai tomar muito tempo, vai falar que o povo se corrompeu. Os sacerdotes, sempre na escola dominical, está falando do livro de Ezequiel. Se você está vendo na escola dominical, se você estuda a escola, a revista da escola dominical, você vai ver a situação, era esse contexto que Israel estava vivendo. Isso me chama a atenção, sabe por quê? Graças a Deus, congregamos numa igreja que preza a palavra. Congregamos numa igreja, servimos a Deus numa igreja que valoriza a Bíblia. Eu tenho pouco tempo que eu ministro a palavra. Se for 5 anos, eu já fui em lugares que eu já vi pessoas dando saudação, pessoas falando, pessoas pregando. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Dizendo que pode tudo em Deus. E não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O contexto do Salmo 23 é bem diferente do que tem sido implantado. Assim como Paulo falou, disfarçadamente nas igrejas. Aleluia. Isso me chama a atenção, porque é a Bíblia se cumprindo. Mas infelizmente, hoje, pelo menos na grande maioria, quando a gente olha com a mensagem, quando a gente olha o pregador, a gente fica observando. E eu quero aqui fazer um exemplo desse copo. Está vendo esse copo? Esse copo ele é de vidro e tem água dentro dele. Esse copo ele poderia ser de ouro, mas o que importa é o que está dentro dele. Esse copo poderia ser de prata, mas o que importa, o que vai me alimentar é o que está dentro dele. Esse copo poderia ser de bronze, mas o que vai me alimentar é o que está dentro dele. Não entendi, Tiago. O importante da pregação não é o pregador, e sim a palavra de Deus. Oh, glórias. Não entendi, Tiago. O que transforma é a palavra. O que traz vida é a palavra. Então não importa se o pregador vai estar de ouro, não importa, assim como eu trouxe o exemplo aqui, se ele vai estar de prata, se ele vai estar de bronze, se ele fala bonito, ou se ele não sabe falar. O que importa é se ele está pregando a palavra de Deus. Glória.
5 capítulos, vai dizer que Isaías virava para a cidade e falava bem assim: ai de ti, ai de ambos, ai deles, ai de vós. Aleluia. E sabe qual é interessante? Que Deus, a Bíblia não fala que Deus não tinha mandado ele profetizar, mas a Bíblia também não fala qual era a atitude ou o sentimento que ele estava profetizando. Por quê, Diário? Porque no capítulo 6, Deus começa a dizer assim: no ano que morreu o Messias, eu vi o Senhor assentado. Sabe qual o significado aqui? Eu acho interessante. Por que o escritor, por que o próprio Isaías fez questão de falar o rei Uzias? Porque Uzias significa força. No livro de Crônicas, no livro de Reis, vai falar que Uzias foi um rei bom. Foi um rei que começou bem, foi um rei que por em média mais ou menos 50 anos reinou bem. Só que o texto, quando está terminando o final da história dele, vai falar desse que quando ele se fortaleceu, isso quer dizer que a força dele estava em Deus. Mas quando ele ficou grande, ele fez igual Nabucodonosor, quando ele se fortaleceu por causa do que Deus deu para ele. E aqui eu acho interessante, quero abrir um parênteses aqui. Por quê? Porque Uzias começou bem. Na metade do reinado dele, ele estava bem. Mas no final do reinado dele, ele terminou mal. Eu entendi, Diabo. Não importa como você vai começar, o importante é como você vai terminar. Aleluia. Aleluia. Isaías fala: no ano em que morreu o rei Uzias. Eu fico imaginando Deus olhando no céu e mostrando a Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, a situação de Israel. Mas no capítulo 6, quando Uzias morre, Deus fala bem assim: ô Isaías, eu quero levar você de nível, eu quero levar você de nível. Só que você, eu não vou entrar aqui na história, mas Isaías tinha um grau de parentesco com Uzias, não vai dizer que ele era sobrinho. Mas você está firmado em Uzias, você está firmado na fortaleza da terra. Você é até escolhido, você é até profeta, você tem um grande chamado, mas até agora você só conseguiu ir até o capítulo 5 do seu ministério, da sua vida, porque você está firmado na fortaleza chamada Uzias. Mas quando a fortaleza dele morre, quando a fortaleza dele cai, aí ele começa a ver a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. E qual a diferença, Diácono? Agora ele não começa a dizer ai de ti, ai de ambos, ai de vós, ai deles. Ele começa a dizer bem assim: ai de nós, ai de mim. Por que, Diácono? O apóstolo Paulo vai dizer que todos foram desconstituídos na presença de Deus. Não entendi, Diácono. Só pregamos pela graça, só louvamos pela graça, o pastor só pastoreia pela graça, o evangelista só está aqui pela graça, o ciclo de oração só está aqui pela graça, nós só iremos para o Senhor por causa da graça. Aleluias, 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 aleluias. Aí o profeta pode ver que depois do capítulo 6 a história de Isaías começa a mudar. Por quê? Porque Isaías começa a entender o ministério dele, começa a entender o chamado dele. Por quê, Diabo?
ainda que a palavra de Deus tiver, seja pura. A palavra de Deus nunca vai ser para matar. A palavra de Deus nunca vai ser para derrubar. Pelo contrário, a palavra de Deus sempre vai ser para te levantar. Pelo contrário, a palavra de Deus sempre vai ser para te trazer vida e vida com abundância. Aleluia. Capítulo 54. Glórias a Deus. Ferramenta preparada contra ti não prosperará. E o versículo continua. Eita glória. E a parte C vai dizer que é uma herança, o servo de Deus. Eita glória. Não entendi, Tiago. Glória a Deus. Eu já volto na ferramenta. Mas esse versículo aqui só serve para quem é servo de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes, esses dias, eu vi um status de um jovem que está no tráfico. E quantas vezes que eu não falei de Jesus para ele? Quantas vezes que eu falei, você lembra quando você era pequeno, que você louvava lá na mocidade? Quantas vezes esse dia eu vi um status dele? Até bonito, os amigos dele tinham sido assassinados. E ele colocou no status um hino. Aleluia. E falando como se ele estivesse fazendo um propósito de Deus na vida Glória dele. a Deus. Só faltou um versículo igual esse: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Só que o versículo continua e fala que é a herança do céu de Deus. Aleluia, Deus. É a herança daqueles que estão servindo a Deus. É a herança daqueles que estão fazendo o propósito de Deus. Não entendi, Tiago. Eu estou querendo que a irmã Tala separa do seu esposo. Eu vou fazer um propósito, vou fazer uma campanha aqui de 7 segunda-feira para a irmã separar do marido, para eu casar com ele. Aleluia. Acredite nisso. Eu vou fazer uma campanha para a empresa do irmão fulano de tal quebrar. Eu vou fazer uma campanha. O pastor já contou aqui o testemunho, né? Pastor, a campanha está fazendo no monte, chamaram o senhor. Quando falaram que era, o pastor não foi mais. Acredite que é isso. Aleluia. Faltou bater no peito e dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Toda ferramenta preparada contra mim não vai prosperar. Não entendi, já. Deus. Para a ferramenta não prosperar, temos que ser servos de Deus. Temos que estar firmados na palavra de Deus. Aleluia. 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 E aqui eu acho interessante, sabe por quê? Porque o versículo começa bem assim, ó: toda ferramenta preparada. Olha que interessante. Toda ferramenta preparada. Não está falando que vai se preparar, ou que vai tentar se preparar. Outras versões vai dizer forjada. O que o versículo está querendo dizer? Que a ferramenta vai ser preparada. Aleluias. Aleluias. Por que, Tiago? Infelizmente, o Paulo do Evangelho fala bem assim: aceita Jesus hoje, você não vai ter prova. Deus. Aceita Jesus hoje, que não vai ter tempestade, que não vai ter luta. Mentira do diabo. Qual a diferença, diabo? A diferença é que antes as lutas, as tempestades, as provações, as batalhas que você enfrentava, você enfrentava sem Deus. E agora você vai vencer com Deus. Aleluias. Aleluias.
Vamos entrar na mensagem. Eu fui estudar um pouquinho. Queria ter estudado um pouquinho mais sobre ferramentas que foi preparado. E quando fala ferramenta, eu trabalho com internet, tem uma ferramenta específica para mexer com a fibra. Aquele cabo mais fino, tem um manipulozinho dentro, tem um alicate, chamado alicate RJ45. Só para limpar, para fazer aquele conector funcionar. Na fibra, tem uma bolsinha com vários equipamentos para fazer o conector, para ele funcionar. Vamos para a área mais conhecida, a área de construção civil. A enxada, ela é preparada para uma função. A pá é preparada para outra função. O martelo é preparado para uma função. A colher também é preparada para uma função. Aquela ferramenta foi preparada. E sabe o que o profeta está dizendo aqui? Isaías 54. Que foi feita uma ferramenta preparada para Israel. Aleluia. Aleluia. Mas sabe o que eu acho interessante? Que o versículo continua. Ele está falando para Israel: a ferramenta foi até preparada, mas ela não vai prosperar. Aleluia. 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 Sabe lembrar de Mardoqueu? O quanto Amã perseguiu ele. O quanto Amã seguia ele para ver. Tentou armar contra a vida dele. Fez uma forca contra ele. E quantas vezes não é armado forca para a gente? Preparado, essa volta tem o seu nome. Aleluias. 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 Aleluia. Só que Amã se esqueceu. Amã se esqueceu que ele não tinha armado uma forca só para Mardoqueu. Amã se esqueceu que Mardoqueu não firmava só na sua força, que Mardoqueu não firmava só na sua sabedoria, que Mardoqueu não estava firmado só na rainha. Mardoqueu estava firmado em Deus. Mardoqueu era servo de Deus. Aleluia. Aleluia. Que ferramenta é essa, diabo? A ferramenta da inveja. Mardoqueu não tinha feito nada para Amã. Mardoqueu não tinha feito nada. Ele simplesmente, quando ele passava por Mardoqueu, todo mundo faltava beijar os pés dele. Mardoqueu era crente. Mardoqueu era servo de Deus. Oh glórias. Oh glórias, eu imagino quando a mãe chegava no palácio, aí tinha aqueles soldados todos, ele se prostrava. Aí imagino quando ele passava perto de Mardoqueu, esperando Mardoqueu se ajoelhar ou fazer assim para ele. Ele olhava para o céu, e via Deus assentado, e olhava para Amã e falava: é Amã, se prostrar só diante do meu Deus. E a Bíblia vai dizer: Mardoqueu deu um prejuízo para Amã. Pelo contrário, se Amã fosse esperto, não tinha acontecido o que tinha acontecido com ele. Por quê? Porque ele foi levantado, se a gente for ver a história, ele foi levantado no lugar de Mardoqueu. Quem era para ter recebido a honra era Mardoqueu. Era só ele continuar. Aleluias. Aleluias. Mas quando ele olhou para Mardoqueu, ele viu o inimigo. Ele viu alguém que poderia tomar o seu lugar. Aleluias. Aleluias. Mas na verdade, não é que ele não confiava,
90% dos invejosos. Não é que ele não confia no seu irmão, na sua irmã. Ele não confia nele mesmo. É verdade. Ele não confia no propósito de Deus. Ele não confia em que Deus, depois trazendo para a igreja, ele não confia em que Deus depositou para a vida dele. E aí, Diabo? Cria no coração dele a inveja. E aí, Diabo? Vou trazer para a igreja. Quando ele tem oportunidade, quando ela tem oportunidade para pregar, se aquela pessoa estiver ali, ela esquece da palavra. Ela esquece que púlpito foi feito para pregar a palavra de Deus. Aí ela não consegue pregar. Ficou no tema. Senhor. Aí ela começa a atacar. Deus. Quando ela vai louvar, ela começa a atacar. Ele começa a atacar. Por que, Diabo? Porque ele não confia, ela não confia no que Deus depositou na vida dela. E aí, Diabo? A queda é certa. A queda é certa. Eu estava vendo um debate. Eu gosto de ver debate. E um dos debatedores falou com o outro. E começou a falar, a boca dele faltou espumar. E ele foi e falou bem assim. Quando ele terminou de falar, ele falou bem assim: eu vejo que você é meu escravo. Aí que ele ficou mais bravo ainda. Seu escravo? É porque você é inteligente, tem sabedoria. Provavelmente ia o debate, ia ser pacífico, a gente ia mais longe no debate. Mas a sua inveja não está deixando você pensar. A sua inveja não está deixando você ter visão de crescimento. Aleluias, 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 Senhor, verdade. aleluias. Quantos jovens, Deus. quantos pregadores sofreram com essa ferramenta? Quantas vidas que aceitaram a Jesus e sofreram com essa ferramenta? Por quê, cara? Porque quando começaram a pregar, quando começaram a louvar, quando começaram a desenvolver, e aqueles que talvez até evangelizou, eu não estou falando coisa que alguém me contou, que eu ouvi falar, coisa que eu vi. Aqueles próprios foi lá e derrubou. E devido ser novo convertido, e devido não ter uma busca pela palavra, uma busca pela oração, pararam no meio da caminhada. E como eu falei aqui, que o profeta falou, a gente leu. Glória. Muda, ferramenta, preparado, Mateus 13. Por que essas pessoas pararam assim? Mateus 13, a semente. Eles foram no culto, receberam ali, Deus falou com eles. Só que a caminhada com Deus é todo dia igual comida, é igual água. Todo dia você tem que se alimentar. Todo dia você tem que buscar a palavra. Todo dia você tem que orar. Deus. Por quê, já? É por aí, Adonai. Ou você ora para não cair, ou você cai porque você não ora. Glória a Jesus. Ou você lê a palavra para vencer o pecado, ou o pecado vai derrubar você. Aleluia, é bom. É bom ter grupo de visita. É bom ter grupo de evangelismo.
Mas melhor ainda é se enraizar na palavra de Deus. Melhor ainda estar firmado em Deus, porque o homem é falho. Glória a Deus. O verdadeiro pregador, o verdadeiro ensinador, ele não ensina, ele não prega para as ovelhas, para as pessoas que estão ouvindo, ficar fixado nele, admirado nele. Pelo contrário, o verdadeiro pregador, ele faz questão de mostrar a palavra, ele faz questão de mostrar Jesus, de para que o povo se enraiza em Jesus, cria um relacionamento com Jesus. Aleluias. Aleluias. Aleluia a Deus. Quem não se lembra de Ananias, Misael e Azarias, Aleluia. conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego? Qual o erro deles? Qual o pecado deles? Porque hoje em dia tem muito sido pregado: olha, você não vai passar pelo vale. Não, você está em pecado porque você passou pelo vale. Você errou. Não aconteceu isso na sua vida porque você não está seguindo a Deus como deveria. É claro que tem essa restrição também. É claro que acontece. Eu não vou entrar aqui porque isso é um ensinamento. Mas Ananias, Misael e Azarias, a Bíblia vai dizer de Daniel, eles não pecaram. A ferramenta foi preparada contra eles. A ferramenta foi preparada contra a vida deles. Mas o mesmo Deus que permitiu a ferramenta ser preparada, Senhor. Ele não permitiu ela prosperar. Já que qual o nome dessa ferramenta? O que Ananias, Misael e Azarias foi para a fornalha? Eles não se prostraram diante da estátua. Qual o nome dessa ferramenta, diabo? Maria vai com as outras. Aleluia. Aleluia. Aleluias. 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 Deus vai te separar de muitas Marias, vai com as outras. A amizade que vem de Deus te leva para o altar. A amizade que vem de Deus te leva para o altar. Glórias, glórias. Que amizade é essa que está fazendo você afastar da sua mãe? Que amizade é essa que está fazendo você afastar da sua família? Que amizade é essa que você está deixando sentar na sua mesa e falar mal do seu esposo, falar mal da sua esposa, querendo destruir sua família? Glórias. Que amizade é essa que está falando para você sair da igreja? Que amizade é essa que está falando dessa coisa de igreja? Esse negócio de igreja é coisa passada. Que amizade é essa que está te afastando da oração? Hoje você não ora mais. Glórias. Você lembra como você ensaiava e falava: Deus, Deus, fala nos corações quando eu estiver louvando. Você lembra quando você ia pregar? Aí você sabia, você orava e falava: Deus, fala na igreja. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo.
esse milhão tem tomado conta de muitos altares, mas a presença de Deus não está mais. Está igual Sansão. Sansão nasceu de Deus. Tem um versículo que eu acho mais triste da Bíblia. Ele não sabia Sansão. O Espírito tinha saído da vida dele, dependendo da sua versão. E não sabia Sansão que o Espírito não ia mais com ele. Aleluia, não entendi já hoje. Hoje, Deus está falando na sua palavra. Essa ferramenta aí, que foi preparada contra a sua casa, que foi preparada contra a sua família. Eu não sei o propósito que você colocou diante de Deus nessa campanha. Mas firmado nessa palavra, Deus manda te dizer: não vai prosperar. Firmado nessa palavra, não vai prosperar. Eu vou lá e pegar ela com a mão. Eu tô tremendo aqui. A ferramenta foi preparada Que pavor. contra Ananias, Misael e Azarias. Eu imagino no dia de hoje eles se preparando. Não, vou colocar na rede social. Gente boa. Pensa no servo de Deus. Fulano de tal morreu, Ananias, Misael, Azarias morreu. O santarrão. O que não era Maria vai com as outras. Aleluias. Aleluias. Mas no outro dia a Bíblia diz que o rei foi lá na fornalha. Oh glórias. Oh glórias. O rei foi lá na fornalha e falou: a gente não tinha jogado 3. Tem 4. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não vai prosperar. Não vai prosperar. Eu acredito que foi ali que nasceu esse hino. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Falou para todo mundo que eu tinha morrido. Mas para vergonha dele, olha nós aqui. Não entendi, já que você não imagina o tanto de ferramenta que foi preparado para destruir a sua casa, foi preparado para destruir a sua família, foi preparado para destruir o seu ministério. Mas olha você aqui, adorando a Deus, bendizendo o santo nome de Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Livro de Crônicas, capítulo 20. Primeira crônica, se não me falha a memória. Segunda. Vai falar de um rei chamado Josafá. A Bíblia vai dizer que 2 impérios, Amon e Moabe, se levantou contra ele. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Que ferramenta é essa, diabo?
Ferramenta da desunião. Eita Por glória! quê? Se a gente for ver no livro de Crônicas, não precisa nem ir para a história, livro de Crônicas e no livro de Reis, a gente vai ver que Amon e Moabe não se batiam, eles eram inimigos, mas para matar, para destruir, eles conseguiam se unir. Pera aí, Thiago, como que é a ferramenta chamada desunião? Por quê? União, pessoas, coisas que se juntam para matar, para destruir, não pode ser chamado de união. Eu entendi que eles não se davam de bem, mas para matar eles conseguiam se unir. Para destruir eles conseguiam se unir. A ferramenta foi preparada, mas ela não prosperou na vida de Josafá. Amon e Moabe tinha força, Amon e Moabe tinha dinheiro, Amon e Moabe tinha nome, mas Josafá tinha Deus, Josafá